Foi uma iniciativa conjunta da direção do departamento e da direção de curso. O objetivo é essencialmente discutir convosco alguns primeiros passos e alguns pontos mais importantes no que diz respeito a esta transição curricular, com a qual certamente todos estão preocupados. Não se preocupem, as coisas vão correr bem, esperamos que esta sessão ajude de alguma forma. Isto é apenas o primeiro passo num processo que ainda vai ser longo, ok? O que é que eu vos queria dizer? Nós, como estávamos à espera de ter muita gente nesta sessão, nós usámos não uma sessão normal de Zoom, mas uma sessão webinar. E por isso é que vocês provavelmente já perceberam que tem aqui uma configuração diferente e que não podem participar da mesma forma, está bem? Eu espero que ainda apareça mais gente, porque neste momento temos só 30 estudantes. Num curso de 700 acho um bocadinho estranho, mas de qualquer modo é a realidade que temos. E obrigado por estarem aqui. O que é que eu vos peço? Vamos agora partilhar uma apresentação, vamos falar sobre alguns tópicos mais relevantes. Vocês podem sempre levantar a mão para depois poderem intervir de alguma forma e podem fazer outra coisa, podem colocar questões, está bem? Vocês têm uma opçãozinha de Q&A, onde podem colocar questões e nós depois, com o passar da sessão e provavelmente mais para o final da sessão, iremos gerir essas questões. Esperamos que, com a comunicação inicial, algumas das questões fiquem respondidas e portanto, vamos trabalhar nesse sentido pelo menos. O objetivo é que esta sessão dure sensivelmente 1 hora, no máximo, e para isso vou começar por partilhar uma pequena apresentação convosco. Portanto, se me derem só um segundinho. Pronto, neste momento já devem estar a ver os nossos slides e com base nisto eu aviso já que eu neste momento acabo por não ver o chat, portanto depois olharei para isso. De qualquer modo o Vítor e o Robert, alguma coisa que surja também me puxam as orelhas, portanto vamos arrancar. Qual é o objetivo desta reunião? O objetivo desta reunião é única e exclusivamente comunicar convosco. Está bem? Portanto, nós queremos de alguma forma tentar ajudar um bocadinho a esclarecer algumas dúvidas que certamente vos assolam e naturalmente. Atenção, isto é um processo estranho, mesmo nós tivemos muito tempo à espera de muitas respostas, porque as coisas não são fáceis, logicamente, é uma universidade grande e com muitos cursos, e portanto, à medida que formos encontrando respostas, a intenção é ir partilhando convosco também. Qual é o enquadramento disto? Bem, como vocês sabem, a dada altura, foi em 2018, saiu um decreto-lei que determinou que finalmente nós, pelo menos nas engenharias, há algumas exceções, mas que nós iríamos finalmente entrar naquilo que era a estrutura esperada no contexto do processo de Bolonha e passarmos a ter efetivamente primeiros ciclos mais segundos ciclos. Com base nisso, o ano que está determinado para essa transição é agora o próximo ano. Ou melhor, a transição é feita deste ano para o próximo, está bem? E é neste contexto que nós estamos aqui a ter esta discussão e a falar de novos ciclos, a falar de uma nova visão daquilo que é o nosso curso. E atenção, continuará a ser o nosso curso, mesmo estando dividido em duas fases, em 2 ciclos. Mas, continuando, aquilo que é o curso em si, tem uma lógica, tem uma razão de ser e vocês já devem ter dado uma olhada nos planos curriculares, tem uma origem naquilo que é o nosso MIEM, aquilo que é atualmente o nosso curso e naquilo que é uma visão de separação nos tais 2 ciclos que atualmente já existem em rigor, em que nós temos licenciatura em Engenharia Mecânica e temos mestrado em Engenharia Mecânica. Como devem ter visto por aquilo que está publicado já online, na verdade, a estrutura de curso da licenciatura em Engenharia Mecânica é algo mais convencional, está bem? Temos aqui uma pequena ilustração, mas se vocês repararem, aquilo que nós temos na prática é algo que vai crescendo em termos de domínio da área científica de Engenharia Mecânica. Tem algumas novidades também, já agora, tem uma opção livre, para vocês poderem cozinhar algumas coisas em termos de personalização do percurso. Tem uma opção e tem também 2 unidades curriculares de competências transversais, está bem? E desculpem, esta opção aqui, não é a opção livre, nós temos a opção livre no mestrado de confusão minha, peço desculpa. Mas temos aqui competências transversais, são 2 unidades curriculares novas que funcionarão por módulos e onde vocês poderão efetivamente escolher de diferentes módulos, diferentes áreas, fazer diferentes combinações. Portanto, é uma solução interessante que já existe atualmente num curso da Universidade de Aveiro e que foi aposta da nossa reitoria para todos os cursos de engenharia e, portanto, é este o modelo de licenciatura que nós temos e algo mais convencional.
Como devem ter percebido, ou pelo menos os que já estiverem um bocadinho mais preocupados com o segundo ciclo, o nosso segundo ciclo tem uma construção, tem uma configuração um bocadinho diferente, está bem? Só para vos dar um cheirinho daquilo que se passa e daquilo que é a nossa intenção. A intenção deste curso, e já agora estes dois planos, eles foram discutidos amplamente no departamento, incluindo em algumas alturas com membros estudantes, nomeadamente do Conselho de Departamento. Aquilo que nós queremos neste caso é ter uma base de engenharia mecânica sólida e transversal, de modo a que possamos continuar com o caráter daquilo que é o nosso MEM, de uma formação que permita aos nossos engenheiros adaptarem-se a qualquer realidade que encontrem no mercado de trabalho e ter um caráter transdisciplinar e interdisciplinar, que é uma coisa em que nós somos muito fortes, e isso está garantido nesta parte central. Se vocês virem no plano curricular, isto corresponde a 4 unidades curriculares de projeto, nas principais áreas de engenharia e que são as áreas que depois vão fazer interface com todas as outras ao fim e ao cabo, está bem? Portanto, em torno destas áreas e em torno destas unidades curriculares, nós o que temos é um conjunto vasto de opções, de modo a que depois cada estudante possa cozinhar, possa personalizar o seu próprio caminho. Temos um bocadinho disso também depois no segundo ano, em que nós continuamos a ter uma base central, da qual eu já vou falar muito rapidamente, e depois continuamos a ter opções. E para além dessas opções mais pré-determinadas no contexto de engenharia mecânica, temos também a possibilidade de vocês irem atrás de opções livres, está bem? E estas opções livres vão-vos abrir ainda mais o leque de escolha. Juntamente com isso, temos 2 novidades. Uma das novidades é uma extensão de dissertação projeto-estágio, uma coisa que chamamos de anteprojeto neste contexto, e basicamente vai corresponder a um conjunto de competências que são necessárias para a dissertação projeto-estágio e algum trabalho prévio em termos de construção daquilo que serão as temáticas que serão desenvolvidas. Portanto, nós acreditamos que é um modelo interessante e é um modelo muito bom em termos de formação. Teremos também uma unidade curricular de seminários em engenharia mecânica que vai permitir apontar para ainda mais longe, está bem? Para abordar novas áreas, para apontar caminho para o futuro. E acreditamos muito nesta estrutura, apesar de ser uma estrutura que neste momento em concreto nos vai dar algumas dores de cabeça em termos de planos de transição, mas a gente já lá vai. Essas dores de cabeça darão certamente bom resultado, portanto é só uma questão administrativa ao fim e ao cabo. Ponto-chave associado àquilo que vocês receberam há pouco tempo no que diz respeito a esta transição. E agora já vamos entrar mesmo no processo de transição, numa dimensão que, atenção, é apenas uma das dimensões do processo, está bem? Porque antes de entrarmos nisso, só para vos dizer que nós já estamos a trabalhar nas unidades curriculares do próximo ano. Estamos a trabalhar numa nova introdução à engenharia mecânica, que vai ainda mais longe do que o que já tem sido trabalhado e é uma unidade curricular que tem evoluído imenso. Novos modelos para ligação à dissertação projeto-estágio, novos modelos para estas unidades curriculares de projeto, que vão ser inovadoras e que nós acreditamos mesmo que vão dar uma dimensão ainda mais interessante à vossa formação, que é o objetivo, está bem? O objetivo destas configurações é ser o melhor possível em termos pedagógicos e em termos daquilo que nós queremos, que é a aprendizagem e aquilo que é o ensino em relação a essa aprendizagem. Portanto, uma das dimensões desta transição curricular é efetivamente preparar aquilo que é curricular, aquilo que é no terreno o funcionamento das unidades curriculares. Estamos neste momento a discutir aqui convosco aquilo que é a parte mais administrativa da coisa, que é aquilo que vos deve preocupar mais neste momento. E nos preocupa a nós também porque queremos garantir que o processo funciona da forma mais fluida possível. O que é que vocês receberam no tal despacho? E peço que o leiam com atenção outra vez, é despacho 22 de 2021, e que foi também descrito na sessão de comunicação da reitoria na semana passada, mas leiam com atenção e nós só tentarmos destacar aqui aquilo que são os pontos mais importantes, aquilo que é a parte essencial disto. O que é que nós temos de raiz? Bem, isto divide-se em 2 campos e vamos começar pelo primeiro. O primeiro diz respeito aos estudantes que não obtiveram, até ao final deste ano letivo, portanto, do ano letivo que está atualmente em curso, a aprovação ao primeiro ciclo. E a aprovação ao primeiro ciclo corresponde a dizer que eu completei, ou não, os 187 TS dos 3 primeiros anos. Aliás, nós temos, ainda hoje assinei 2 homologações, ou 2 pedidos de homologação de média de colegas que ainda não acabaram o mestrado integrado, mas já terminaram o primeiro ciclo e já pediram um certificado de licenciados em Ciências de Engenharia. Portanto, este primeiro ponto diz respeito a isto.
Se eu tiver nem que seja uma única unidade curricular do primeiro ciclo ainda, no final deste ano letivo, quer dizer que esta é a situação onde eu estou enquadrado. Quais são as alternativas que eu tenho aqui? Ou transito para um novo curso, para a licenciatura em Engenharia Mecânica, ou mantenho-me no MIEM. Ok? Nota. Nós sabemos que esta é uma das coisas para as quais vocês esperam respostas. Qual será o melhor caminho? E a verdade é que nós até poderíamos partilhar opiniões e preferimos não fazê-lo para não influenciar, está bem? Mas a verdade é que não temos resposta, porque a resposta do que será melhor, muito sinceramente, vai depender muito até de coisas que nós ainda não sabemos, nomeadamente como é que o mercado reage a estes novos ciclos e a estes novos cursos. Portanto, a minha sugestão é refletirem e darem-lhe algum tempo. Vocês só vão ter de tomar esta decisão já agora, no momento em que fizerem a renovação de matrícula, fizerem a inscrição, e portanto, têm tempo ainda para refletir e até lá nós ainda podemos ter novas informações e poder ajudar-vos de outra forma. Nesta fase, muito sinceramente, não temos respostas, independentemente das opiniões de cada um. Mas voltando àquilo que é o conteúdo e aquilo que é essencial neste caso. Quem optar por transitar para a LEM, para transitar para a licenciatura em Engenharia Mecânica, há aqui duas coisas. Uma delas é que podem inscrever-se na mesma em unidades curriculares de mestrado, está bem? À exceção de dissertação, projeto de estágio. E os limites que têm são os limites que atualmente já existem, que são os limites em termos de ECTS permitidos no que diz respeito a inscrições. É aquilo que está definido no REUA. Em alternativa, em alternativa não. Não se esqueçam que, a partir do momento em que terminarem a licenciatura em Engenharia Mecânica, podem inscrever-se automaticamente no mestrado em Engenharia Mecânica, se for esta a vossa escolha. E isto é válido até 25, 26. Está bem? Isto quer dizer o quê? Na prática, já agora, entre transitar para o LEM ou manterem-se no MIEM, naquilo que diz respeito ao vosso plano curricular, não altera absolutamente nada. Zero. A única coisa que faz é que, no final, o grau, o diploma que vocês recebem, pode dizer uma coisa ou dizer outra. É essa a diferença. Em termos práticos, se mantiverem no MIEM, e já vamos ver isso, o que vocês têm é que mantêm-se no MIEM até o limite que é o mesmo, que é 25, 26, e se não concluírem o MIEM até 25, 26, transitam para o MEM, se só tiverem unidades curriculares do mestrado, ou transitam para a licenciatura, se ainda tiverem unidades curriculares de licenciatura. Portanto, na prática, o vosso plano, em qualquer uma destas escolhas, no próximo ano, é exatamente igual, não muda nada. Só muda o código do curso onde vocês estão inscritos, apenas isso, está bem? E, portanto, notem também que há aqui uma premissa base, é que eu, de repente, não estou obrigado a ficar pela licenciatura. Mesmo que eu agora transite para a licenciatura, eu posso inscrever-me nas mesmas unidades curriculares de mestrado e consigo terminar o que seria o meu mestrado integrado até 25, 26. Se nessa altura não tiver terminado ainda, imaginemos que tenho unidades curriculares de mestrado ainda para fazer, passo para o MEM e posso fazê-las também, de acordo com aquilo que forem depois as regras em termos de prescrições e essas coisas todas. Portanto, esta é uma escolha vossa, não interfere absolutamente nada com o plano de transição curricular, interfere com o curso onde estão inscritos e depois interfere com o diploma e o grau que fica definido no diploma, está bem? Já agora, para quem se mantiver no MIEM, o primeiro ciclo corresponde sempre a algo que vocês podem pedir um certificado de licenciado em Ciências de Engenharia, coisa que já acontece atualmente, e há muitos colegas que o fazem, atenção, mesmo levando o mestrado até ao fim, a determinada altura pedem um certificado de licenciado pela razão que for, nomeadamente para ter alguma experiência profissional pelo meio ou coisa do género. Há muitas alternativas e muitos caminhos diferentes atualmente. Avançando, o segundo grande grupo em termos de escolha diz respeito aos estudantes que, no final deste ano letivo, já tiverem concluído os 3 primeiros anos. Portanto, já fizeram os 180 ECTS correspondentes aos 3 primeiros anos curriculares. Na prática, isto quer dizer que estamos a falar de estudantes que podem perfeitamente pedir certificado em licenciado em Ciências de Engenharia. Portanto, já está única e exclusivamente no segundo ciclo, portanto, com unidades curriculares de mestrado. Mais uma vez, quais são as alternativas? Ou transita para o novo mestrado, em termos de grau, naquilo que é a inscrição, ou mantém-se no nosso atual mestrado integrado. Mais uma vez, não temos respostas, está bem? Ainda não há informação para nós termos uma resposta em que vos possamos dizer que a solução A é melhor que a solução B.
Mais uma vez, e desculpem lá estar a repetir muito, mas acho que é um ponto importante, não interfere absolutamente nada naquilo que é o vosso plano curricular, está bem? Existe um ou outro curso dos novos da universidade onde implica algumas diferenças, no nosso em particular não implica diferenças absolutamente nenhumas. Portanto, não se preocupem com o impacto a esse nível. Pronto. Quando transitam para o MEM, quando essa é a vossa escolha, vocês ao fim e ao cabo transitam levando já um grau, levando já um diploma, está bem? Que é o diploma de licenciado em Ciências de Engenharia Mecânica, que é aquilo que podem fazer neste momento, está bem? Qualquer um de vocês, se tiver já concluído o primeiro ciclo, pode pedir um certificado correspondente a este grau. Em alternativa, se mantiverem no MIEM, vocês vão manter-se no MIEM até 25, 26. Tá bem? Com as unidades curriculares, novos ciclos de estudo. E este aqui é um ponto importante, já agora. Vocês devem ter visto isso no edital e posso dar já essa informação, apesar de nós irmos revisitar ainda ao longo desta apresentação. As unidades curriculares que vão ter são as unidades curriculares dos novos ciclos de estudo. Tá bem? O MIEM acaba no final deste ano. Portanto, unidades curriculares que eventualmente se mantenham, elas mantêm-se porque fazem parte do novo ciclo de estudos. Unidades curriculares que não se mantêm, elas desaparecem. Mas não se preocupem que elas não desaparecem no sentido de vocês fizeram-nas e agora têm de fazer outro. ECTS feitos, estão feitos, está bem? O que acontece é que se houver uma unidade curricular que eu não tenha feito e que preciso agora de fazer no novo contexto, se ela já não existir, vou ter de fazer uma que a substitua. Apenas isso. Mas a gente já lá vai. Se não concluírem o MIEM até 25, 26, transitam para o MEM. Tá bem? Tal como acontecia, já agora, no caso anterior. É a mesma coisa que vocês tinham ali, no caso de se manterem no MIEM. Tá bem? Portanto, o limite para estes processos, já agora, é escolha em termos de qual é o caminho a seguir e o início dos novos ciclos é próximo ao ano letivo e não há volta a dar depois em termos das escolhas e depois todo este processo de transição, porque nós estamos aqui num período de transição para garantir que os estudantes não são prejudicados e que podem terminar o curso ou o equivalente ao curso em que se inscreveram, quando se candidataram ao ensino superior, esse limite é 25, 26. Chegando a esse limite, o que acontece é que os estudantes depois transitam para o ciclo de estudos onde tiverem. Portanto, a coisa será mais ou menos pacífica e se tudo correr bem, todos vocês vão terminar o vosso percurso, neste contexto pelo menos, até esta data. Pronto. Ponto-chave aqui, e este acho que é um ponto muito importante também. Também por uma questão de garantia de que as condições são as mesmas e que os estudantes não são prejudicados, estejam vocês com unidades curriculares do primeiro ciclo ou do segundo ciclo, tal como acontece atualmente no mestrado integrado, as propinas vão se manter como propinas de primeiro ciclo, está bem? E notem que na Universidade de Aveiro nós já temos segundos ciclos com propinas mais elevadas e são valores que podem evoluir. Na Universidade de Aveiro até os segundos ciclos tipicamente têm valores das propinas dos mais baixos a nível nacional, mas de qualquer modo vocês têm a garantia de até 25, 26 terem propinas de primeiro ciclo. Está bem? E este aqui é um ponto importante, independentemente do ciclo de estudos onde estiver. Se mantiverem na LEM mesmo, atenção. Pronto. Já estou a chegar ao final daquilo que é a parte da parte mais expositiva e depois vamos procurar forma de comunicar se tiverem alguma dúvida mais concreta. Mas, de qualquer modo, vamos avançar. Se virem a página das FAC, só para dar novamente atenção a cada uma destas coisas, vocês vão encontrar perguntas mais gerais e a resposta, está bem? Portanto, algumas perguntas e cujas respostas nós já referimos. Se vão poder terminar o mestrado integrado? Sim, está bem? Até 25, 26, com estas questões de transição, vão poder terminar o vosso mestrado, mesmo que estejam agora no primeiro ano, ok? Se vão manter o plano atual do MIEM? Não. O plano atual do MIEM, ele não se mantém. Okay? Vamos ter os novos cursos e vamos ter planos para cada um dos estudantes que serão planos de transição, em que vocês vão ter um novo plano de modo a fazer a ligação a estes novos cursos. Depois, se podem optar por ter um diploma dos novos cursos ou o diploma do MIEM, sim, lá está. São aquelas questões todas que nós referimos antes e que depois é conveniente que vocês revisitem e deem uma olhada novamente no despacho para interiorizarem aquilo que será o funcionamento destas questões. Questão das propinas acabámos de referir, portanto, tudo bem. Uma questão que surge muitas vezes é a questão de escolher outros segundos ciclos da UA.
E notem que este plano de transição corresponde a eu dizer que o MIEM passa a ser LEM mais MEM. Se eu quiser fazer um segundo ciclo que não seja um mestrado em Engenharia Mecânica, eu posso fazê-lo, mas tenho de me candidatar como em qualquer outra situação. Tá bem? Tenho de terminar uma licenciatura primeiro e depois há um processo, há um concurso ao qual vocês têm de se candidatar para terem acesso. E atenção, isto é a mesma coisa para qualquer outra engenharia. Tá bem? Se houver outras engenharias na Universidade de Aveiro em que as pessoas queiram efetivamente candidatar-se ao nosso mestrado, ao mestrado em Engenharia Mecânica, vão ter de o fazer por candidatura, por concurso, enquanto que vocês têm acesso direto dentro deste período. Mais coisas. Surgem algumas questões associadas ao regime parcial, as regras são as mesmíssimas, está bem? Os prazos são os mesmos e até àquela data as condições que se aplicam são as mesmas também. Mais uma questão. Relativamente ao inquérito, tá bem? E obrigado, porque houve alguns de vocês que já puseram algumas questões. Há uma tendência para algumas questões serem muito pessoais e atenção que nós andamos a trabalhar naquilo que são automatismos e algumas regras para depois podermos ser justos e expeditos na gestão. Para garantir que os casos individuais depois são todos geridos da forma mais correta, mas também por isso não podemos ainda dar resposta relativamente a casos individuais. Está bem? Cada caso individual terá de ser analisado à luz de um conjunto de regras que sejam justas e que sejam transversais e nós estamos a trabalhar nisto neste momento, assim como à espera de algumas informações que depois são devidas dos serviços académicos e da reitoria e como tal isto é um processo que ainda vai ser longo e nós vamos mantendo-nos a par. Mas, só para destacar algumas das perguntas que foram feitas no questionário, e já agora peço desculpa, porque entretanto há pouco chegou mais uma, mas já não tivemos tempo de atualizar a apresentação. De qualquer modo não traz nada que não tenha resposta aqui, portanto podemos avançar. Só para destacar e para vos mostrar que muitas destas perguntas correspondem basicamente à mesma coisa. Por exemplo, nestas duas, unidades curriculares que não fazem parte do novo programa, ou do novo plano curricular, unidades curriculares que ainda não foram feitas e que não são as mesmas, equivalência entre unidades curriculares antigas e as novas. A lógica disto é sempre de, se há uma unidade curricular que eu ainda não fiz e que não exista no novo plano, vai haver uma unidade curricular do novo plano que irá fazer correspondência com essa, e será a nova que eu tenho que fazer e não a antiga porque ela deixou de existir. Em contrapartida, unidades curriculares que eu já fiz, elas estão feitas, está bem? Os ECTS estão lá, fazem parte do vosso plano de estudos, já não precisam de os fazer, está bem? Portanto, não se preocupem com isso, ok? Vocês vão ter um plano novo e esse plano novo vai tentar fazer a correspondência mais alinhada em termos pedagógicos e em termos de formação, de modo a não prejudicar e a dar-vos uma formação de qualidade na mesma à luz dos novos planos. Outras questões. Estou no 4º ano e tenho unidades curriculares atrasadas que me impedem de ter os 180 STS. Portanto, na verdade é que numa situação destas, o que vai acontecer é que este estudante vai ter de estar inscrito na licenciatura, mas pode inscrever-se às unidades curriculares de mestrado que são necessárias para continuar o seu percurso. Há aqui uma questão importante nesta, e por isso é que a destacamos, que é a questão da época especial. Tá bem? A época especial é daquelas coisas para a qual nós ainda não temos resposta. Digo-vos desde já que o próximo ano letivo vai começar em outubro, e vai começar em outubro porque o próximo concurso geral de acesso vai ter resultados a sair no dia 27 de setembro, espero não estar a cometer nenhuma imprecisão, mas julgo que é mais ou menos isso. Portanto, o calendário escolar, em termos letivos, não vai começar mais cedo. Quer dizer que vamos ter uma época especial que será relativamente longa em termos de calendário. Agora, da informação que temos da reitoria, e esta informação foi obtida ontem, portanto ela está atualizada, ainda não há uma decisão quanto a fazer época especial alargada ou não. E como tal, a minha sugestão é que pensem da seguinte forma: se houver época especial alargada como houve no ano passado, porreiro, é um add-on, está bem? É um benefício adicional que eu acabo por ter. Mas neste momento contem com o ano normal, o que quer dizer que têm acesso à época especial as pessoas que por regulamento têm num ano normal acesso à época especial. Assim que haja alguma alteração a esse nível, certamente a reitoria irá fazer uma comunicação geral. Se nós tivermos informação mais cedo, depois também tentaremos dar-vos. Portanto, neste momento a resposta é: ainda não há nenhuma indicação relativamente a haver época especial alargada como houve no ano passado.
Mais questões. Tenho unidades curriculares, em atraso, ou tenho só uma unidade curricular em atraso, se posso continuar o mestrado enquanto faço uma disciplina do terceiro ano, já foi respondido, está bem? Portanto, continuamos a poder fazer o mestrado. A única questão aqui que pode ser crítica é o facto de, nas regras, estar determinado que a única unidade curricular onde não pode haver inscrição em situações destas é em dissertação projeto de estágio. Está bem? Caso contrário, toda a gente que tem uma unidade curricular em atraso do primeiro ciclo vai poder naturalmente inscrever-se nas unidades curriculares do seu plano de equivalências no segundo ciclo. Portanto, não se preocupem também. Mais outra coisa, esta questão corresponde ao mesmo, mas já agora por uma questão de equilíbrio. Notem que, tal como acontece atualmente, as unidades curriculares que foram feitas por equivalência, nomeadamente numa candidatura por mudança de instituição, por transferência, por reingresso, o que é que seja, se elas foram acreditadas, elas estão acreditadas, está bem? E, portanto, o problema não se põe. Nesses casos, pessoas que tenham unidades curriculares que foram acreditadas e outras às quais não houve equivalência, portanto não foram acreditadas, o que acontece nesse caso é que essas pessoas têm atualmente um plano curricular que tem algumas unidades curriculares que surgiram em consequência de outras e, tal como em qualquer um dos outros casos, essas pessoas vão ter um plano novo que irá corresponder às unidades curriculares que têm de ser feitas em substituição daquelas que ainda faltam. As que já estão feitas, estão arrumadas, está bem? Portanto, nenhuma dúvida a esse nível. Última questão daquelas que foram apresentadas. E estamos a falar de alguém que tem o quarto ano, que está atualmente no quarto ano e que está na dúvida se vai ter as opções todas ou se vai ter as novas unidades curriculares de projeto de inserção, projeto de estágio ou de seminários em engenharia mecânica. Este é um caso muito particular, está bem? Aquilo que está na tabela de correspondências, que está atualmente na posse da reitoria e da agência de acreditação, diz basicamente que se esta transição for para um quinto ano completo, será o novo quinto ano completo. Portanto, naturalmente, este estudante terá de fazer anteprojeto de inserção, projeto de estágio, seminários em engenharia mecânica e depois as opcionais que ainda lá estão no quinto ano. De qualquer modo, lá está, isto depende muito daquilo que for a combinação de unidades curriculares do plano atual de cada um. Ou melhor, não é do plano atual, é aquilo que for a combinação de unidades curriculares que cada um ainda tem por fazer no final deste ano letivo. E, portanto, tal como eu vos tinha dito antes, pode haver variações relativamente a estes planos de transição, está bem? E com base nisto, temos de ter atenção, temos de ter cuidado e por isso é que nós estamos numa fase onde não vamos dar respostas relativamente a planos curriculares específicos, em particular. Bem, eu era para abrir a parte das dúvidas agora, mas para depois não estarmos novamente a voltar atrás e a partilhar ecrã, eu vou saltar a parte das dúvidas e depois podemos ficar aqui a discutir as vossas dúvidas até ao final, mas só vos queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nós ainda não conseguimos responder, e em muitos casos não conseguimos mesmo, responder a casos individuais, está bem? Àquilo que é a especificidade de cada um dos planos curriculares de cada um de vocês, ok? E, portanto, com base nisso, eu já tenho respondido a alguns e-mails nesse sentido, nós não vamos fazer para já. Estamos a trabalhar nessas regras, há um conjunto de automatismos que estão a ser trabalhados também centralmente pela reitoria, de modo a ajudar as direções de curso e as direções de departamento e, portanto, o processo há de evoluir no sentido de cada vez podemos dar melhores respostas àquilo que vocês perguntaram. O que é que nós pedimos para do vosso lado, ao longo deste ano letivo, para que tenham atenção? Bem, em primeiro lugar, tenham consciência de que não vão perder CCTS feitos. Está bem? Portanto, se fizeram determinadas unidades curriculares, elas estão feitas e as CCTS estão feitas. A discussão em termos de plano de transição vai corresponder às unidades curriculares que ainda vos faltam fazer. Está bem? Esse é o primeiro ponto e é incontornável. Portanto, não se preocupem com isso, já tenho ouvido algumas preocupações a esse nível e não há nenhum problema com isso. O objetivo é sempre que o estudante não seja prejudicado. Depois, o que nós pedimos é um bocadinho de paciência. Está bem? Por tudo o que nós já dissemos, nomeadamente por esta dificuldade em dar respostas a planos individuais e a casos muito específicos, temos de estabelecer regras para sermos justos e para conseguirmos depois gerir isto em tempo útil. Como vocês devem imaginar, nós temos um curso de 700 estudantes e, portanto, temos de equilibrar as coisas o melhor possível, de modo a que seja algo que funcione bem para todos. E, portanto,
Pedimos alguma paciência ao longo deste processo e nós iremos tentar manter-vos a par e dar todas as informações que pudermos dar em cada momento. Por último, e esta se calhar é a questão mais importante, é, trabalhem, concentrem-se neste ano, está bem? Façam as vossas cadeiras, tentem ao máximo ter o máximo de sucesso escolar que puderem ter, e é esse o objetivo, está bem? Não vale a pena estarem preocupados com se a unidade curricular A ou B vai ser substituída pela C ou pela D. Façam o que têm a fazer e lutem para ter o máximo de sucesso possível este ano, tal como fariam nos outros. E depois o processo há de funcionar de modo equilibrado e vamos todos passar por uma nova experiência, é verdade, mas também acho que vão ter a oportunidade de contactar com um novo curso e com uma nova realidade que eu pessoalmente acredito que será algo de valioso para vocês. Notem também que nós, ainda por cima como estamos neste curso que é nosso, não é? E onde nós, felizmente temos um departamento onde somos todos pessoas que fazem parte da mesma casa e que, independentemente de um ano como este, nós comunicamos e temos alguma proximidade. É das coisas que eu mais adoro no nosso curso, é o facto de todos sermos iguais aqui dentro, como pessoas, e isso é muito importante. Portanto, vamos trabalhar em conjunto para que isto funcione da melhor forma possível e nós vamos aprender também com aquilo que será o vosso input. Portanto, já agora, no próximo ano e nos próximos anos, nós vamos contar convosco para nos ajudarem a melhorar todo este novo curso e a tentarmos ser cada vez melhores, que é o nosso objetivo também. Do nosso lado, ao longo do ano letivo, o que é que nós temos? Nós vamos continuar a trabalhar na preparação do processo de transição, está bem? Indo para além da tal tabela de equivalência direta que o PAC irá usar e que o Sr. Vice-Reitor, na reunião da semana passada, disse que vocês iriam ter conhecimento. Notem que vocês vão ter conhecimento dela, mas peço que aguardem um bocadinho, ok? Porque há alguns pontos desse plano que ainda têm de ser afinados e, na forma atual, eles provavelmente iriam criar mais confusão do que a ajuda que iria dar. Portanto, só um bocadinho de paciência, por favor. Nós iremos manter o contacto com os estudantes representantes, de modo a estarmos a par do processo. Alguma coisa que precisem a esse nível também tentem usar os representantes no bom sentido, como é evidente. Depois, iremos manter os estudantes informados, e este é um dos nossos objetivos, está bem? E vamos partilhar a tal tabela de base de correspondências logo que seja possível, idealmente com algumas regras adicionais, que é outra das dimensões do que estamos a trabalhar. E depois, há uma intenção que nós esperamos conseguir fazer, que será mais para o final deste semestre, portanto, muito antes do período depois de inscrições, nós, se conseguirmos estabelecer estas regras e automatizar parte desses processos, a ideia será partilhar depois uma simulação desta transição convosco, ok? Portanto, fica aqui o compromisso de, não de garantidamente o conseguir fazer, mas de trabalharmos para o poder fazer. Tá? Isto parece um não compromisso, mas é um compromisso possível neste momento. E pronto, e a base é esta. Havia mais uma coisa que eu vos queria dizer, da qual me estou a esquecer, mas não será grave, de certeza. Posto isto, vamos voltar às dúvidas. Eu vejo que já há para aqui coisas a acontecer e, portanto, deixem-me parar a partilha, por favor, com licença. Pronto. E agora vão poder ver o panorama geral. Deixem-me só ver aqui o que é que temos em termos de Q&A. Já agora, eu vejo muita coisa no chat. Deixem-me só ver, desculpem. Ok, pronto. Façam-me um favor, por favor. Eu já vi que alguns de vocês colocaram questões no chat. A minha sugestão é coloquem as questões no Q&A, está bem? E pronto. Vou tentar fazer assim. Robert e Vítor e Rui, se puderem ativar o vídeo e eventualmente ajudar a responder alguma coisa, eu estou agora aqui a ler as questões, portanto, alguma ideia de como se poderá proceder? Tens aqui uma pergunta do João Ferreira, que é: alguma ideia de como se poderá proceder para alguém que se encontra no 4º ano e se tenha inscrito para ir de Erasmus no 5º ano, considerando que ia ter cadeiras do plano anterior? Eu, neste caso, por exemplo, este é daqueles
para os quais eu não tenho resposta neste momento, porque eu acredito que os planos de correspondência em termos de mobilidade, que eles tenham de ser feitos antes, provavelmente, de nós termos todo este processo fechado. E, portanto, eu acredito que estes planos sejam feitos com base no plano atual e não no plano futuro. Não sei se, Robert, estás aí? Se tem noção. Pronto. Neste caso, este é um caso muito particular associado aos programas de mobilidade e associado também a regras específicas para os estudantes em mobilidade. Isto não está na informação que foi partilhada para já, mas lá está. O que eu tenho ideia é que os Learning Agreements e os planos são feitos com base, são feitos antecipadamente e, portanto, provavelmente isto será feito com base no plano atual e depois as unidades curriculares que forem feitas em Erasmus irão dar equivalência às unidades curriculares que resultarem no plano de equivalências. Portanto, à partida não haverá problemas nesse sentido, mas certamente nós teremos mais informação a curto prazo com base nisto. E já agora nós vamos anotar estas questões também e... Agora só tenho uma dúvida sobre a questão do anteprojeto. Pois, a questão do anteprojeto, eu imagino que a questão do anteprojeto se processa da mesma forma, que será... se o plano for feito na base do percurso atual, depois o anteprojeto, se entrar no novo plano curricular, o anteprojeto irá substituir a cadeira que iria substituir de raiz e que por sua vez é feita por aquilo que for feito em mobilidade. E portanto, à partida a coisa funcionará. Mas de qualquer modo é daquelas coisas que nós temos de averiguar e havemos de ter uma resposta mais detalhada a esse nível em breve. E eu depois vou tirar notas disto também. Ok. Mais questões no Q&A neste momento não há. Deixem-me dar aqui uma olhada no chat, só para ver se há aqui mais alguma coisa. Pronto, este aqui está respondido. E agora? Mais coisas. Exatamente, há aqui uma questão que já foi respondida, mas eu respondo novamente. Portanto, há aqui uma pergunta que é no sentido de querer transitar para outro segundo ciclo sem ser o MEM, e portanto, nesse caso, é preciso haver candidatura, é só isso. É preciso terminar a licenciatura e depois há um processo de candidatura e atenção que essas candidaturas já estão em curso. Está bem? Em alguns casos, as primeiras fases já abriram para alguns cursos, alguns que vão só abrir a segunda fase, já agora é o caso do MEM, que só vai abrir a segunda fase, e eventualmente a terceira fase. Portanto, para isso, vocês têm de ir ao site das candidaturas da Universidade de Aveiro e vão encontrar aí os cursos para os quais se podem candidatar. Notem que o único acesso direto será no caso do MEM, então, melhor, no caso do MEM, está bem? Pronto, e a mesma coisa se passa para todos os cursos de engenharia. O único acesso direto corresponde ao mestrado correspondente, passo a redundância, em cada um desses cursos. Pronto, exato, e está aqui a resposta do Rui, também. Pronto, outra questão aqui, já estão respondidas. Já agora, os meus colegas de painel são espetaculares porque, pelo que eu vejo, já responderam às questões todas. E portanto, há aqui uma pergunta agora do Tiago, só para confirmar, se quisermos manter-nos no MEM, o plano curricular vai ser o mesmo que o MEM, certo? Certo, é isso mesmo, está bem? Portanto, foi o que dissemos há bocado. O MEM deixa de existir. Pode existir na mesma em termos de código, se nós optarmos por ficar no MEM, ficamos na mesma com o código de curso MEM, mas as unidades curriculares que nós vamos ter vão ser as unidades curriculares correspondentes ao plano de transição e, portanto, aos novos cursos, ok? E pronto, mais. Gostaria de perceber melhor em consistirá seminário de Engenharia Mecânica. Ok, do Michael, é uma excelente questão, atenção. A verdade é que, em muitos casos, as unidades curriculares de seminário que nós encontramos são unidades curriculares, eu vou dizer uma coisa forte, de não muita utilidade, porque muitas vezes são um conjunto de pequenos simpósios avulsos em que depois qualquer coisa serve, ok? Aquilo que nós queremos para a unidade curricular de seminários é algo maior. Por um lado, queremos que seja uma unidade curricular com rigor, com uma avaliação correta e com construção de competências.
E, por outro lado, aquilo que nós queremos é que seja uma unidade curricular que efetivamente corresponda a um complemento à formação que vocês encontram nas outras unidades curriculares. E, portanto, nós vamos procurar que nessa unidade curricular tenhamos, sejam tópicos mais avançados de engenharia mecânica, nomeadamente de relação com as unidades de investigação, está bem? De coisas que nós fazemos no nosso departamento e na nossa unidade de investigação que sejam relevantes e que correspondam mesmo ao estado da arte da engenharia mecânica, a tudo aquilo que se faz atualmente. E outra coisa que queremos fazer é usar esta unidade curricular para fomentar parcerias efetivas com a sociedade em geral, nomeadamente com a indústria, com outros tipos de empresas, para que venham partilhar connosco aquilo que se faz atualmente e aquilo que se espera para o futuro e, portanto, será uma unidade curricular de seminários que pretende expandir aquilo que é a formação em engenharia mecânica. Okay? Portanto, eu não sei se respondi à questão, mas o objetivo é esse. É uma daquelas unidades curriculares na qual nós ainda estamos a trabalhar, para garantir efetivamente que será uma unidade curricular de qualidade. Ok? Pronto. Mais coisas. Rui, tu queres responder a esta questão? Está aqui a dizer. De como se proceder, no caso... não, já estava. Mais questões. Eu estava aqui a ver. É do João Ferreira, que já está respondida. Ok. Rui, estás sem som. Havia aqui uma questão do David Portela, que tem a ver com quem finaliza basicamente ou quem já finalizou o terceiro ano, não é? Já completou o primeiro ciclo, com o que é que fica agora, se é com a licenciatura em Engenharia Mecânica ou a licenciatura em Ciências de Engenharia. Lá está, é a eterna questão. Ou melhor, é a questão que estava antes. Nesses casos, quem completar agora fica sempre se quiser ter certificado o primeiro ciclo, fica sempre com licenciatura em Ciências de Engenharia. Pronto. Só se inscrever efetivamente na LEM é que passa a ter uma licenciatura em Engenharia Mecânica. É isso mesmo. Portanto, e nestas situações nunca será possível, porque não se vai inscrever de novo naquilo que já tem. É isso. E, portanto, o que vai acontecer aí é quem se quiser manter no MIEM não vai ter certificado agora de licenciatura, a menos que depois o peça expressamente, isso já será uma questão de serviços académicos. Quem quiser transitar para o MEM, ao transitar para o MEM, tem de transitar como licenciado. E ao transitar como licenciado, o diploma que tem é de licenciado em Ciências de Engenharia, porque fez o percurso antigo e não uma equivalência agora ao novo curso. Exato. Okay? Pronto, já agora tenho aqui outra questão, por causa a Inês está aqui a perguntar relativamente à questão dos estudantes de Erasmus, e ainda bem que o Robert agora está disponível, porque ele se calhar sabe responder melhor do que eu. A minha ideia, como eu disse há bocado, e Robert, por favor, corrige-me se estiver enganado, e puxe-me as orelhas se for o caso, que é provável, como as candidaturas são agora, e provavelmente como os planos têm de ser planeados, passo a redundância, atempadamente, eu imagino que eles sejam feitos com base na situação atual e não nos planos de equivalência depois. Depois o que irá acontecer é que, entrando no novo plano, as unidades curriculares que são substituídas pelas unidades curriculares de Erasmus são aquelas que resultarem da equivalência, mas que não vai alterar nada do processo. Tens alguma informação a esse nível? Olá, boa tarde. Peço desculpa que eu tive que desligar o vídeo aqui algumas alturas por causa de chamadas, entretanto. Formalmente, não temos nenhuma indicação sobre como será, ok? Mas aquilo que se prevê e que é mais razoável é que nesta fase, tendo que ser feito o contrato pedagógico, e nesse contrato pedagógico temos que colocar cadeiras feitas no exterior e correspondências às cadeiras de cá, o mais provável é que se faça na inclusão no contrato pedagógico das cadeiras atuais, okay? Nas cadeiras atuais, no ingresso do programa de mobilidade. Pegamos as cadeiras feitas no exterior, fazemos a correspondência das cadeiras atuais e uma segunda correspondência dessas cadeiras às cadeiras novas. Este é um cenário apenas, com base naquilo que é o plano atual. Havendo modificação neste procedimento, e como eu disse no início, falta uma resposta clara acerca desse assunto, havendo uma mudança de procedimento para toda a UA, nós também informamos. Mas pelo menos nesta fase, em conjunto com os coordenadores de mobilidade, o plano será feito com base nas cadeiras atuais. Ok, perfeito. Obrigado, Robert. É alinhado com o que eu pensava, mas tu tens mais informação a esse nível, portanto, obrigadíssimo.
Mas sempre com uma base aqui de já foram feitas perguntas, estamos à espera de resposta, esse é o cenário mais provável, falta uma definição global para toda a UA e, portanto, é apenas essa ressalva. Também há muita coisa a acontecer, como o João disse na apresentação, tenham sempre isso em atenção, por favor. Ok. Muito obrigado mais uma vez. Depois está aqui outra questão. O Rui, pronto, questão do cálculo das médias. Rui, se quiseres falar sobre isso, relativamente à questão das médias, eu acho que não é problema agora, mas de qualquer modo poderá haver uma pequena diferença aí. Sim, já agora há aqui uma pequena diferença, portanto, aí o que vocês têm que reparar é que quem está no MIEM pode continuar no MIEM até 25-26, quem quiser ingressar na LEM e depois, dentro deste período, ingressar no MEM, tem direito à continuidade, ou nesta fase ingressar no MEM, porque entretanto acabou, ou já tem acabado o primeiro ciclo, portanto, terceiro ano. Portanto, apesar de toda esta semelhança, há uma pequena diferença no final em termos de cálculo de médias dos ciclos de estudo. Portanto, quem tiver o MIEM, quem terminar com o MIEM, a média final é calculada com os 5 anos. Quem ingressar no MEM ou finalizar a LEM vai ter um diploma de licenciatura, mais um diploma de mestrado, em que o diploma de licenciatura terá como média final o cálculo dos 3 primeiros anos e o mestrado terá um diploma final com a média calculada do quarto e do quinto ano atualmente do MIEM, portanto do primeiro e do segundo ciclo. Isso é obviamente a principal diferença entre os dois percursos possíveis nesta fase até 25-26. Ok, obrigado, Rui. Pronto, mais questões, está aqui no Q&A. Teresa, estou aqui a ver. Boa tarde. Ok. Caríssimos, se não houver mais questões... não, está aqui. Pronto, obrigado. Teresa, isso nós respondemos antes também. Portanto, em termos de propinas não há mudanças nenhuma. Está bem? As mudanças que poderão existir serão em 25-26. Se em 25-26 ainda não tiverem terminado o curso e transitarem na altura para o mestrado, por exemplo, as propinas depois passarão a ser propinas de mestrado. Até essa data limite não há alterações a esse nível. Ok? Notem também uma coisa, se eventualmente optarem por mudar de mestrado, portanto haver uma candidatura a outro mestrado, portanto a outro segundo ciclo, aí sim, aí irão pagar as propinas de mestrado, da mesma forma que se algum estudante se candidatar ao MEM, vai ter propinas de mestrado. No vosso caso, pelo facto de virem do MIEM, é que vão manter as propinas de primeiro ciclo até 25-26. Portanto, há essa ressalva aí, ok? Pronto. Mas, David... A pergunta de 1 milhão de euros por parte do David Portela. Eu estava a estranhar de demorar tanto a pergunta. Portanto, aqui no chat. Entrar para o mundo do trabalho... Para já, David, não sabemos muito bem como é que o mercado de trabalho vai olhar para isso, mas nesta fase eu presumo que nesta fase de transição uma coisa é igual à outra, não é? Mas obrigado, David, pela pergunta, porque essa é a mesma pergunta de 1 milhão de euros neste momento. Não sabemos. Atenção, já agora, se me permitem, eu não vou partilhar opiniões a este nível, está bem? Muito sinceramente, e o que eu vou dizer não vai ajudar em absolutamente nada. Mas esta pergunta, esta questão, eu não sei até que ponto é que afetará muito as pessoas que estão neste ponto, atualmente. Acima de tudo porque o mercado está receptivo a esta mudança. E, portanto, quem terminar este percurso vai apresentar-se sempre como pessoas que, na realidade, terminaram o mestrado integrado, apesar de ele ter sido desmembrado, entre aspas, em 2 cursos. Está bem? E depois, a verdade é que o que irá acontecer no futuro há de ser um mercado a adaptar-se e, muito provavelmente, nós no futuro também a termos de nos adaptar em termos do tipo de formação que damos àquilo que vier do mercado. Também estou curioso com essa questão, muito sinceramente. Se calhar, há aqui uma pergunta do José Mesquita no chat,
que eu não sei se calhar podia passar para áudio para percebermos. Eu não sei se consigo perceber a pergunta. Não sei se o José pode intervir. Pode, deixa eu ver, José Mesquitas. José Mesquita, pronto. José, acabei de chamar aqui. Olá. Olá. Olá, A José. pergunta era, no sentido, para quem vai para o quinto ano, eu estou no quarto ano, vou para o quinto, vamos no primeiro semestre, vamos fazer as cadeiras do plano antigo, as 5 cadeiras da opção, como era antes, ou pelo menos a ideia é essa. Depois chegamos aqui, temos a primeira fase de equivalências, certo? As cadeiras de lá com as cadeiras do plano antigo de cá. Uhum. E depois a segunda fase de equivalências, que é com o plano novo, com o primeiro semestre do plano novo. É isso que Preciso repetir outra vez, desculpa, eu não percebi isso do plano de lá e o plano de cá. Peço desculpa. A primeira fase de equivalências é as cadeiras que nós fazemos lá e depois tem equivalências com as cadeiras daqui, do plano antigo. Mas de lá, desculpa, eu não percebi. Do destino de Erasmus, de Erasmus. Ok. A questão de Erasmus. Portanto, José, desculpa, estás a colocar o cenário de Erasmus já no próximo semestre, certo? Certo. E, portanto, sais daqui, entras no avião com um plano, com um contrato pedagógico, onde vão as cadeiras que pretendes fazer lá e aquelas que supostamente são próximas e que terás correspondência quando voltares, ok? É isso? Sim. Sim. Pronto, esta era a tal questão de apenas a ressalva. Construindo o contrato pedagógico com as cadeiras de lá, que são as de lá, a instituição de acolhimento, e deste lado as cadeiras do programa atual, ok? Seria quando regressares, é isso que estava a dizer de uma correspondência sucessiva, ok? E aí sim, é passar, pegar nessas cadeiras do atual e corresponder ao novo, quando voltares, dependendo do que conseguires fazer lá, como sempre. Sim, mas a questão era, a partir do momento em que no novo plano nós temos uma cadeira de preparação para a tese e a outra que é dos seminários, como é que nós vamos ter equivalência a essas duas com as que nós fazemos lá? Pois, mas não é suposto teres equivalência a essas duas, por exemplo, podes ter a outras. Ok. Eu pensava que nós tínhamos que, a nossa segunda vaga de equivalências tinha que fazer... Ok, eu acho que já percebi. Desculpa, interrompido. Não, as cadeiras num processo de correspondência Erasmus são cadeira a cadeira, também não é um semestre em bloco. E, portanto, lá está, essas cadeiras de seminário e preparação são tão particulares que dificilmente terão essas cadeiras num contrato pedagógico. Certo. São já entendi, percebes? É só essa ressalva. Mesmo que estivéssemos a trabalhar já com o plano novo, essas cadeiras dificilmente serão usadas porque para ser usada no contrato pedagógico, teríamos de ter a garantia que na instituição de acolhimento as cadeiras funcionariam da mesma forma. E isso é muito complicado. Certo, faz sentido. Está bem? É um bocado essa lógica, tá? Mas lá está, sempre com a ressalva de que esse processo não está fechado e se a reitoria nos disser não, para todos os cursos, usem nas tabelas nos contratos pedagógicos, usem as cadeiras novas, mesmo sem saber muito bem o que é que são as cadeiras novas, ok, muda-se. Mas nesta fase o que está em cima da mesa é trabalhar com aquilo que se conhece, porque é preciso fazer uma correspondência àquilo que vocês farão lá fora, em termos de conteúdos programáticos e competências, e nós conhecemos as cadeiras atuais. É esta lógica de trabalho neste momento. Ok, obrigado. Bem? Obrigado pela pergunta. Já agora, e obrigado José e obrigado Robert. Só o que eu queria fazer? Pronto. Havia aqui uma pergunta que, obrigado, o Rui respondeu. Eu tinha aqui uma falha no Q&A, tá bem? E foi falha minha, peço desculpa, que havia aqui uma opção para permitir que toda a gente visse as perguntas todas e estava mal configurado. Portanto, vocês só viam as perguntas que foram respondidas. Eu peço desculpa, foi falha minha. Não é hábito usarmos este modo de webinar. De qualquer modo, há aqui uma pergunta que é interessante, que é do Sérgio Santos, que pergunta efetivamente qual é então a diferença entre fazer LEM mais MEM ou fazer MIEM, tá bem? E só para dizer, e o Rui já respondeu, mas de qualquer modo, só para dizer que na prática a diferença é esta questão dos diplomas, ok? E portanto, na prática em termos de plano curricular, e é só para reforçar isso que eu estou a pegar nisto novamente, em termos de plano curricular não há diferença absolutamente nenhuma, porque vai ser igual, e naquilo que depois será a receptividade do ponto de vista do mercado. Na verdade nós não sabemos. Portanto, as diferenças são código,
o código que há de haver em termos daquilo que vocês têm no PAC. Esses códigos vão corresponder depois a diplomas diferentes e na prática mais absolutamente nada. Portanto, é uma escolha que vocês têm de fazer, se calhar vai ser arriscar. E entretanto podemos ter mais alguma informação no tempo que teremos até lá. Já agora, uma das coisas, e desculpa Robert, tu ias falar, eu já te passo a palavra, mas só uma coisa que eu me estava a esquecer. Não estranhem se nós em breve vos perguntarmos qual é a vossa opinião em algumas coisas, está bem? Nomeadamente em termos de unidades curriculares de opção que vos interessariam mais, ou qual seria a vossa escolha, a previsão em termos de transição LEM-MEM ou ficar no MIEM, ok? Porque isso pode ajudar-nos em termos administrativos e, se o fizermos, será sem qualquer compromisso, só mesmo para ter uma ideia daquilo que é a visão dos estudantes do MIEM, ok? Era a coisa que eu me estava a esquecer há bocado e que me lembrei agora. Robert, tu ias acrescentar alguma coisa? Desculpa, eu não te deixei falar. Eu não sei se mencionaste isso na apresentação, eu tive mesmo que estar aqui em comunicação paralela, mas como foi falado na sessão da reitoria na semana passada, podemos repetir aqui. Há dimensões nestas escolhas que às vezes até uma pessoa nem se apercebe à primeira vista, mas um caso que foi mencionado na sessão geral da reitoria foi, por exemplo, um estudante que está a passar para o 5º ano, mas que tem por acaso uma cadeira em atraso do 1º ano. Esse estudante, se calhar, tem alguma vantagem em escolher manter-se no mestrado integrado. Porque se escolher migrar para a licenciatura e mestrado, obrigatoriamente está na licenciatura, por causa da cadeira em atraso do 1º ano. Ou seja, há aqui fatores que podem depois ajudar-nos na escolha. Não tem a ver tanto com o mercado, com o diploma, mas até com aspectos, também tem a ver com o mercado e o diploma, melhor dizendo, mas também com aspectos de operacionalização do próprio sistema, da forma como são interpretadas as matrículas e em que ponto é que vocês estão consoante a escolha. Portanto, um aluno no 5º ano, por exemplo, está aqui o professor Rui, desenho técnico em atraso. Se optar pelo ficar no mestrado integrado, continua na mesma. Se optar por licenciatura e mestrado, está num curso de licenciatura, por causa da cadeira mais atrasada. Portanto, esse tipo de informação também pode influenciar a vossa escolha, tá bem? Mas é sempre uma escolha vossa, individual, e mesmo que venham manifestar nesta auscultação que o professor João mencionou, não é vinculativa a esta auscultação, podem mudar de opinião conforme falam com colegas e pensam melhor no assunto. Agora, obrigado que tocaste num ponto que é essencial e há aqui um pormenor nesse contexto que é mesmo muito importante, para além do estar inscrito neste ciclo ou naquele, é que um estudante nessas condições que opte por transitar para a licenciatura não se pode inscrever em dissertação projeto de estágio. E alguém que fique no MIEM pode inscrever-se em dissertação projeto de estágio. E esse ponto é importante. Tá bem? Um estudante que, imaginemos um estudante a quem falta dissertação e falta desenho técnico. Ou seja, se optar por transitar para LEM, não se pode inscrever em dissertação. Se mantiver no MIEM, pode inscrever-se em dissertação. E esse é daqueles casos onde há um impacto enorme, diga-se de passagem. Nos restantes, não sei se haverá grande coisa. Portanto, obrigado por estar no lado. De qualquer das formas, João, convém ressalvar, que é uma coisa que toda a gente deve saber, mas apesar de poder inscrever na dissertação, não a pode defender. Sim, é verdade. E isso lá está, e tens toda a razão, isso está no regulamento de estudos e portanto tenham atenção a isso, sem dúvida. Está bem? Dissertação projeto de estágio, e é por causa disso que está aqui esta nota, para quem transitar para o LEM, dissertação projeto de estágio é a última unidade curricular, segundo o nosso regulamento de estudos, é obrigatoriamente a última unidade curricular a ser em que uma pessoa se pode submeter à avaliação. É essa. Portanto, todas as outras têm de estar feitas, e é por causa disso que nesta transição alguém que fica em licenciatura não pode sequer estar inscrito em dissertação projeto de estágio. Mais questões? Pronto. Muito obrigado a todos. Parece-me que não há mais questões e já passou 1 hora. Estamos mesmo a fazer 1 hora desde o início prático disto. Portanto, muito obrigado. Não se estressem, deem o vosso melhor para fazer o ano letivo atual e nós iremos dando informação na medida que ela for chegando e na medida que a podemos partilhar. Portanto, Robert, ias dizer alguma coisa também?
Não, eu ia só também, é mesmo para fechar, mas eu reparei que há aqui uma mão virtual levantada do João Mota. Desculpa, não tinha percebido. Eu posso, deixa-me... João, eu vou-te dar autorização para falar, está bem? E obrigado, Robert. Ok, boa tarde. Eu tinha feito aquela pergunta de Erasmus e já foi aqui outra vez respondida. Era só mesmo para ter a certeza que eu fiquei só confuso num ponto, que era a parte... Tenho aqui o som, deixa-me ver. Era só aquela parte de... quanto aos seminários e quanto ao anteprojeto da tese, ou seja, que dava para ter as equivalências às outras, mas essas eu não percebi como é que acontecia com os créditos dessas. Ou seja, se dá para ter equivalências às outras, eu vou ficar com essas por fazer, mesmo tendo feito os créditos lá fora. Eu vou tentar só ajudar buscando o exemplo que temos. Alguém que vai de Erasmus agora, no 5º ano, e que queira ter acesso a uma equivalência à dissertação, por exemplo, ok? Vai de Erasmus num ano inteiro durante o 5º ano. E quer ter quando voltar, uma equivalência à dissertação. Essa equivalência, por lei, só é dada se for garantido que na universidade de acolhimento a cadeira de dissertação deles funciona nos mesmos moldes que na Universidade de Aveiro. Ou seja, trabalho de investigação, com defesa pública, com júri público, portas abertas, relatório final. E são muito poucos os casos em que isso acontece. Okay? Portanto, raramente acontece uma equivalência à unidade curricular de dissertação. No caso de seminário ou outras do género, teremos que garantir a mesma ordem, a mesma maneira de trabalhar. Ou seja, só mesmo no limite, tendo uma instituição de acolhimento com uma cadeira de seminário, com a mesma avaliação, com o mesmo formalismo, com o mesmo procedimento que é o nosso seminário daqui, aqui será possível. Portanto, não vamos colocar sempre ou nunca, mas vamos colocar há uma pouca ou baixa probabilidade de haver uma cadeira de seminário num plano de correspondência, num contrato pedagógico Erasmus. Está bem? Agora, o nunca é muito forte, o sempre também, mas tal como na cadeira de dissertação atual e futura, há uma baixa, reduzida probabilidade de haver uma correspondência por Erasmus à cadeira de seminário. Roberto, posso só acrescentar uma coisa? E é uma opinião pessoal, por causa de uma coisa que gera... João, só. Portanto, também, agora, podem ter a certeza que a cadeira de seminário e outras similares nunca serão utilizadas para preencher correspondências forçadas, está bem? Também não acontecerá. Portanto, são essas as nossas balizas. Desse ponto de vista, o João tem alguma razão. Ok, eu se calhar vou voltar de Erasmus e vou ter que fazer essas. Pois, tal como antes também tinham que fazer a dissertação. Também é mais esse sentido. Não tenho nada, desculpa, era só a minha sugestão, sinceramente, até porque vocês têm um prazo que se está a aproximar, a minha sugestão é a seguinte, tal como já era a minha ideia e o Robert confirmou, os processos têm de ser geridos nesta fase com base no plano atual. E é isso que vai ser negociado em termos do plano do programa de Erasmus de cada um. E, portanto, a minha sugestão é candidatem-se na mesma e continuem. Porque a verdade é que vai ter de surgir resposta a este nível e não vale a pena vocês ficarem condicionados com o medo daquilo que será uma coisa que só, no limite, atenção, no limite o mais provável é cada um só ter um plano de equivalência ou um plano de transição oficial no final de setembro, início de outubro. E, portanto, eu duvido muito que a mobilidade fique toda pendurada por causa disso. E, portanto, a minha sugestão é mesmo, avancem na mesma com base no plano atual. E depois, certamente os serviços da Universidade de Aveiro vão olhar para estes casos e vão dar-nos algumas respostas que neste momento ainda não temos. Portanto, não fiquem condicionadas por esta questão. No futuro, garantidamente, aquilo que o professor Robert está a dizer, é verdade. Né? Duvido muito que estas cadeiras depois possam ser usadas para este plano. Neste ano de transição, e aqui já é a especulação pessoal, mas neste ano de transição eu imaginaria que se procuraria uma solução que permitisse que as coisas fossem planeadas antes de haver os planos de transição individuais. E, portanto, avancem na mesma. E hão de haver respostas a este nível entretanto.
É essa a minha... Era o que eu faria no vosso lugar, pelo menos. Eu vou só aproveitar aqui uma pergunta que surgiu no chat do Pedro Azevedo, já estava à espera que surgisse, que é, muito claramente, o Pedro, para ele agradeço a forma direta. Então, quem vai de Erasmus agora no 5º ano vai ter que ficar mais um ano a acabar o curso? Não necessariamente. E por quê? Porque a lei também diz que nenhum estudante pode ser prejudicado pelo fato de haver uma transição curricular. Isso foi falado na sessão da semana passada na reitoria. Ou seja, avancem com os dados que temos, com a informação que vocês têm. Havendo novidades, os coordenadores de mobilidade serão informados nesse sentido, portanto o processo continua, e depois, casos particulares serão analisados de forma particular, está bem? Portanto, que este processo não vos condicione as escolhas, em particular uma escolha tão importante quanto esta de ir para o estrangeiro fazer um programa de mobilidade. É isso mesmo. A minha sugestão é mesmo não se preocuparem com isso. Até porque, eu não vou especular mais, mas não acredito que não haja uma resposta equilibrada para este género de situações. Até porque a Universidade, mesmo em termos estratégicos, cada vez mais quer promover a mobilidade e o alcance internacional da Universidade e da formação dos nossos estudantes. Portanto, avancem, por favor, sem preocupações. Depois o que vier nós gerimos com base na informação que tivermos, é mesmo por aí. Do nosso lado e do lado da direção de curso, departamento de direção de curso, os casos particulares serão tratados de forma particular e há tantos percursos acadêmicos quanto o número de estudantes e, portanto, as tabelas e as correspondências valem o que valem, ajudam muito, mas depois vamos ter que analisar caso a caso. Muito obrigado. Pronto. Lugar para a última questão, se alguém tiver. E se não, fechamos. Pronto, como não há, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que foi uma sessão... espera aí, desculpem lá, eu estou a ser injusto porque está aqui uma pergunta do Bruno, que foi mesmo no ponto. Portanto, Bruno, a pergunta é, mas se a dissertação tem de ser a última cadeira a ser feita e deixarmos 2 cadeiras do semestre anterior por fazer, ao ir de Erasmus, parece contraintuitivo. Isso é o que já se passa atualmente. Mas atenção que o raciocínio do Bruno tem aqui uma falácia. A dissertação não tem de ser a última cadeira a ser feita. A defesa da dissertação é que é o último ato acadêmico. Exato. Isso faz toda a diferença. É isso mesmo. Mas eu não tinha interpretado assim, é isso mesmo. Isso pode fazer a diferença. Obrigado, Robert. E acho que é agora mesmo que vamos fechar. Portanto, malta, fechou o período de perguntas. Eu vou mais uma vez agradecer. Muito sinceramente, partilho convosco que estava à espera de termos muito mais gente a participar, mas interessa quem está e portanto, espero que tenha sido útil. Vamos manter-vos a par. Está bem? O questionário, já agora, aquele formulário que foi partilhado convosco, ele mantém-se aberto. Nós vamos estando atentos. Não vamos atualizar as FAQ com questões particulares, a menos que elas sejam transversais e que ajudem também os restantes colegas, ok? Há de chegar a um momento onde nós conseguimos gradualmente ter detalhe mais fino nas respostas e aí continuaremos a dar informação e será esse o objetivo. Portanto, ainda temos um caminho relativamente longo pela frente, estamos a trabalhar nas 2 vertentes, está bem? Em termos de transição no que diz respeito à Secretaria e planos de transição, e na transição no que diz respeito a planeamento daquilo que é a dimensão de ensino e aprendizagem do nosso curso. Portanto, fechamos a sessão assim. Obrigadíssimo. Não sei se algum dos panelists tem mais alguma coisa a dizer. Rui, Robert, Vitor. Se não, fechamos. Pronto. Obrigadíssimo. Muito obrigado a todos. Bom resto de dia e por cá andaremos. Portanto, a gente ainda vai comunicar muito. E até a próxima semana.